Boa noite a todas e a todos. Todo mundo consegue me ouvir bem? Aqui quem fala é o Gilson Máximo. Eu faço parte do Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages e, a convite da coordenação de pesquisa e projetos desse fórum, eu estou aqui para fazer a mediação dessa nossa videoconferência com a Denise Argenta. Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa videoconferência sobre a Lei Aldir Blanc, a Lei da Emergência Cultural. Esse encontro ele é promovido pelo Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages, por essa coordenação de projetos e pesquisa, que é formada pelo Márcio Machado, pela Maria Fernandes, pela Sueli Dors, pelo Fabrício Garcia, o Luiz Augusto Medeiros, o popular Maraca, pelo Antônio Machado e pela Laila Campos. O Maraca está ali dando um tchauzinho para a gente. Então, conforme já foi amplamente divulgado, nós estamos hoje aqui para tratar da Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, e trouxemos uma pessoa de nossa estima e também extremamente competente para falar sobre a lei. Mas antes disso, eu queria passar a palavra para Maria Fernandes, que ela vai estabelecer como vai funcionar essa questão das perguntas e da interação que nós teremos com a Denise após a apresentação dela. É contigo, Maria Fernandes. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, obrigada por responder o nosso convite. Vocês vão ver que vai ser muito produtivo, muito informativa essa nossa reunião hoje. As perguntas vão funcionar da seguinte forma: a doutora Denise vai fazer sua exposição, enquanto isso vão surgindo suas dúvidas e vocês vão colocando no chat, tá? Sempre digitando ali no chat. E nós temos a equipe, então, da Sueli, do Fabrício, o Márcio, que vão fazendo a triagem das perguntas, porque às vezes as perguntas podem ser as mesmas, né? E aí eu vou repassando para a Denise e para o Gilson essas perguntas e eles vão respondendo, ok? Qualquer dúvida, sempre vocês podem ir colocando no chat, a gente está monitorando tudo e vai organizando aos poucos. Obrigada a todos, vamos ter todos uma excelente videoconferência. Obrigada. Grato, Maria Fernandes. Então, determinado como vai funcionar essa nossa dinâmica do chat e das perguntas, eu quero abrir oficialmente, então, esse encontro, esse momento, novo momento do encontro, que é o momento que nós vamos passar a palavra para a Denise daqui a pouquinho. E eu primeiro gostaria de falar, muito brevemente, que, como eu disse anteriormente, esse encontro é promovido por um fórum. Esse fórum, que é o Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages, ele é um encontro de fazedores e fazedoras, trabalhadores e trabalhadoras da cultura do nosso município, que tem por objetivo a articulação e a defesa e promoção dos direitos da cidadania cultural. O que é a cidadania cultural, em síntese? É o nosso direito social, tanto como artistas e trabalhadores e fazedoras de cultura, em exercer o nosso ofício, quanto de toda a sociedade em fruir, em aproveitar, em participar e também criar arte e cultura junto conosco. Então, dentro desse caminho de fruição e criação, o Fórum surge como uma organização exclusivamente da sociedade civil, organizada por conta própria, sem finalidade político-partidária. A nossa finalidade é com relação à política cultural, a defesa dos direitos da cidadania cultural, tendo no horizonte todo o marco legal que a política de cultura já conquistou no Estado brasileiro, seja a nível nacional, seja a nível estadual, quanto a nível municipal, e o nosso papel é esse, é o de articulação, é o de promoção, fiscalização e colaboração com o poder público no que tange à aplicação dos recursos e à elaboração e estruturação das políticas públicas de cultura. Como estamos em Lages, o nosso foco principal é o município de Lages. E, nesse momento, o Fórum promove uma série de ações e, como o próprio nome diz, essas ações elas têm começo e não têm fim, porque, como se trata de um fórum permanente, a partir dessa organização que se deu aí mais ou menos no início da pandemia,
a nossa estratégia e o nosso objetivo é continuar articulado e mobilizado de maneira a fornecer esse suporte para a sociedade civil e esse assessoramento, de certa forma, para o poder público, para que consigamos ter um desenvolvimento sociocultural no nosso município. Esse, em linhas gerais, é o objetivo do fórum. Quem ficou interessado, o fórum ele é aberto à participação de qualquer cidadão, de qualquer cidadão lagiano. E quem está interessado, ficou interessado em participar do fórum, das suas ações, ele é um fórum livre e aqui no chat vai ser colocado o link do nosso grupo de WhatsApp. Por enquanto, ele está se estruturando no sentido dos canais de comunicação, ferramentas de mídia social. Então, muitos de vocês já estão conosco lá no grupo do fórum. Quem se interessar é só acessar o link e vai estar automaticamente participando de toda a movimentação que nós estamos realizando. Muito bem. Passada, então, essa apresentação inicial, eu gostaria de apresentar agora a nossa convidada, a doutora Denise Argenta. Denise, se eu errar, por favor, você me corrija. Mas vamos lá. Vamos ver se a minha pesquisa aqui foi eficiente, né? A Denise, ela é doutora em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela foi coordenadora pedagógica do projeto Escola do Museu Naval, entre 2018 e 2019. Também foi pesquisadora da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, UNO-Chapecó, de 2000 a 2019. Ela também é mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria, graduada em Filosofia pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó, articuladora cultural, especialista em políticas públicas de cultura. E hoje, nossa convidada para falar da Lei 14.017, Lei Aldir Blanc. Bem-vinda, Denise, a palavra é sua. Então, gente, muito obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. Lages é uma cidade que eu tenho um carinho imenso, acho que é a terceira vez, né? Dessa vez virtualmente, mas é a terceira vez que a gente está fazendo um trabalho juntos, né? Eu fui aí, acho que em 2012, uma conferência municipal de cultura, era isso, Gilson? Seu convite? Acho que foi 2012. 2013. Por aí, 2012. Então, em 2012, eu fui para um curso do Sistema Estadual de Museus. Provavelmente algumas pessoas daqui devem ter participado, e a gente estava trabalhando na época com estratégias de desenvolvimento, fomento a partir de patrimônio cultural. Eu pesquiso, trabalho na área de política pública e também na área de economia criativa e desenvolvimento a partir da cultura. Como muitos de vocês, com certeza, a gente tem essa perspectiva, acredita na cultura como um vetor de desenvolvimento sustentável, inclusivo, capaz de considerar as nossas singularidades, as nossas peculiaridades regionais nesse país imenso. Eu acho que a gente tem, nesse momento, uma oportunidade única, uma oportunidade muito especial de colocar um pezinho nessa ideia de cultura, de fomento à cultura a partir da base. É disso que a lei Aldir Blanc se trata, né? A Maria já me falou, já deu mais ou menos a direção, né, de como a gente vai trabalhar. Eu preparei uma apresentação. Provavelmente algumas coisas, acredito que vocês já estão acompanhando a lei bem de pertinho, já estão estudando ela, então algumas coisas talvez a gente se repita um pouquinho, mas aí a gente vai um pouquinho mais rápido, para focar mais nas perguntas. Acho que o que mais importa para vocês agora são essas perguntas mesmo, e esse processo que é algo extremamente novo para todos nós, né? Isso também tem uma beleza de ser, né? De a gente estar construindo a muitas mãos e estar, ao mesmo tempo, vendo as coisas acontecer e preparando o terreno, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para apresentar, peraí.
apresentar agora, deixa eu separar uma tela. Enquanto a Denise vai preparando a apresentação, também um outro recadinho importante, a nossa previsão é que essa reunião ela tenha mais ou menos 1h30, para vocês terem uma dimensão temporal. Então, nós começamos ela às 20h11, a gente vai até 21h40, 21h45, para todo mundo poder se organizar, tudo bem? Contigo, Denise. É aí que eu estou colocando ela na... Lembrando também que, como eu falei anteriormente, quem tiver interessado em participar das ações do Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages, pode acessar lá no chat que vai ser colocado, ou já foi colocado, o nosso link para o grupo de WhatsApp. Por lá também tem uma solicitação de informações, a gente já tem o material e junto o telefone de vocês todos, para que também possam acessar o grupo caso tenham interesse. Então, esses são os recadinhos. Enquanto isso, a Denise está preparando a apresentação para colocar em tela. Vamos lá. Apareceu a tela para vocês? Está aparecendo. Isso, apareceu, Denise. Está na tela. Aí, vamos ver se eu consigo projetar ela para vocês aqui. Se não, eu coloco ela no outro formato. Tá visível para vocês? Então, vamos lá. Isso, está visível. A gente já tem uma dimensão. Ela é uma lei que nasce na esteira dessa estrutura emergencial criada pelo governo federal, a exemplo de maioria dos países do mundo tentando pensar medidas de mitigação do impacto dessa situação de pandemia que a gente está vivendo e tal. No caso da Lei Aldir Blanc, ela tem algumas singularidades. Por quê? Essa lei ela é fruto de uma articulação muito anterior. Quem já participou das conferências municipais de cultura, das conferências estaduais de cultura, dos fóruns, quem já foi conselheiro, quem já foi, enfim, delegado de cultura em alguma instância, vai lembrar de algumas coisas disso. As bases iniciais da lei, elas se reportam ao início dos anos 2000, quando a gente começou a construir o Sistema Nacional de Cultura, esse Plano Nacional de Cultura, e esse Plano Nacional de Cultura, ele tem as nossas diretrizes, as nossas pautas, quando a gente fazia aquelas reuniões setoriais, lembram? Dos nossos fóruns municipais, das nossas conferências municipais, estaduais, e a gente colocava lá várias demandas pelas nossas áreas, quem era da música, quem era de audiovisual, quem era de patrimônio, quem era de dança, de circo, de teatro, enfim, a gente ia pautando as nossas necessidades. E uma das necessidades que sempre aparecia, vocês vão lembrar, é a questão de fomento. Então, foi se desenhando uma proposição de um fundo nacional de cultura, um fundo estadual, né, ou os fundos estaduais, e a ideia dessa gestão tripartite, né, de que a gente tivesse uma estrutura semelhante à estrutura do SUS, em que você teria um fundo nacional, um fundo estadual, um fundo municipal, as setoriais de cultura organizadas, os conselhos de cultura nos municípios organizados, nos estados, e o Conselho Nacional organizado, e essa gestão de recursos da área cultural, ela fosse uma gestão colaborativa, coletiva, nas diferentes instâncias. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a deputada Benedita
da Silva, que é daqui do Rio de Janeiro, por acaso, e ela apresentou o PL que dá origem à Lei de Emergência Cultural, ela se apoiou em várias questões legislativas que já estavam tramitando. Para vocês terem ideia, a Fundo Nacional de Cultura, essa estrutura de fundo, com distribuição fundo a fundo, ela já estava no Congresso Nacional desde 2010, e é quando a gente aprova o Plano Nacional de Cultura. Ficou faltando esse dispositivo que é justamente o do fomento. Então, a Benedita vai reunir essas legislações, enfim, esses textos de lei que já existiam, vai se apoiar também na ideia de cultura como direito fundamental, que era a Constituição de 88, vai retomar o Plano Nacional de Cultura. Para quem depois quiser, eu até separei o livrinho das metas do Plano Nacional de Cultura, que muitos de vocês vão conhecer. Eu mostro a capinha dele, que eu tenho um exemplar aqui, eu descobri que ele é uma raridade nesses últimos dias. A gente vai ter também base no Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o PRONAC, do qual muitos de vocês são muito familiarizados com o bracinho do PRONAC, que é a Lei Rouanet. Mas o PRONAC, ele é uma espécie de lei guarda-chuva. E a gente tem, dentro dessa lei, uma previsão também do Fundo Nacional de Cultura. Então, isso já era antigo, estava há muito tempo em pauta. Quando a gente tem esse momento singular e a gente tem uma interrupção muito brusca em todo o país, as atividades culturais, em alguns municípios, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, que é onde eu estou hoje, a cidade, a economia da cidade é basicamente a área cultural, a cadeia criativa, e a cidade está completamente parada. Então, isso é muito delicado, né? A gente, então, vai ter esses desdobramentos, esse contexto para a criação da lei Aldir Blanc. Eu até colei aqui, não sei se o meu cursor aparece para vocês quando eu mexo aqui, mas essa figurinha que tem aqui, cartilha, memória e análise da lei Aldir Blanc. Esse material, ele é um material que foi produzido pela Cris Ramires, que é assessora da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, e colaborou muito de perto na estruturação da Lei Aldir Blanc. É um material que está disponível, se vocês quiserem, depois eu tenho os links, posso passar isso para vocês consultarem também, tá? Seguindo, imagino que essa tela alguém já tenha visto por aí, eu já mandei um material similar, mas pergunta básica, como é que essa lei vai contribuir, como é que esses recursos desse auxílio emergencial podem nos ajudar enquanto agentes culturais, enquanto espaços culturais, enquanto fazedores de cultura, enfim. A gente tem 3 possibilidades. Uma é o auxílio emergencial pessoa física, pode ser também para pessoa jurídica, mas, assim, regra geral, o pessoal está focando mais em auxílio emergencial pessoa física e custeio de espaços culturais para pessoas jurídicas ou coletivos, instituições, cooperativas, enfim. E uma parcela, no mínimo 20% dos recursos que cada município, cada estado vai receber, devem ser destinados a editais e prêmios, sendo que o conselho geral é que a gente foque principalmente em prêmios. Por que prêmio? Porque edital prêmio é uma forma mais simplificada de
apresentação de propostas. Quem já lida com o edital há algum tempo sabe que o edital de fomento regular, ele tem uma prestação de contas, tem uma estrutura mais rigorosa, e o edital prêmio, ele não tem uma certa liberdade de prestação de contas, uma certa flexibilidade, que pode facilitar, principalmente para agentes coletivos que tenham informalidade ou que estejam, nesse momento de pandemia, com como é que fala? Com a documentação com alguma pendência, enfim, é uma coisa a ser considerada. Esse 20%, o que quer dizer esse 20%? Quer dizer que é um mínimo, não tem que ser só o 20% e pronto. Pode ser, por exemplo, no caso do município do Rio de Janeiro, a estimativa aqui no Rio é que 10 mil pessoas recebam o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial é aquele de R$600. Quem já recebe esse auxílio emergencial pelo programa do governo federal de auxílio emergencial já não tem direito. E o auxílio emergencial da cultura, ele segue a normativa federal do auxílio emergencial que já está sendo pago pelo governo federal. Ou seja, eram 3 parcelas, foi prorrogado para mais 2 parcelas, né? Então, o auxílio emergencial da cultura também vai ser crescido de mais 2 parcelas, então vai ser um total de 5 parcelas. Isso está lá no inciso 2º do artigo que trata do auxílio emergencial, tá? O que acontece aqui? No caso, dando o exemplo do Rio, no caso do Rio de Janeiro, são 34 milhões, mais ou menos, né, a estimativa de repasse dos recursos. Para você ter um auxílio emergencial para 10 mil pessoas, você compromete cerca de 80% dos recursos mesmo. Você faz aí a conta, 10 mil pessoas, 5 vezes 600, você já tem o valor. Aí você fica com 8 milhões para a destinação para editais. Pode ser que em muitos municípios a gente tenha uma situação diferente. De repente, a demanda por auxílio emergencial não seja tão alta. As pessoas não conseguem comprovar 2 anos de atividades na área cultural, ou já têm um outro auxílio emergencial, ou tiveram renda anual maior do que os 28 mil exigidos, né, como teto para você concorrer ao auxílio emergencial. Em 2018, teve renda superior a 28 mil. Pode acontecer. A cultura tem uma certa intermitência de pagamento, mas existem casos em que você tem valor de pagamento interessante, tal, e que é muito fácil, é um valor muito baixo, é muito fácil de você superar esse limite, né? Seguindo, então. Aqui eu coloquei um exemplo, provavelmente quem já deu uma estudada na lei já passou por isso, por esse texto aqui. Exemplos de espaços e atividades culturais previstos, né, pela Lei Aldir Blanc, e que podem concorrer ao auxílio emergencial, que podem concorrer a auxílio para instituições, mais de 20 espaços, né? Mas não se limita a apenas esses. Lá no finalzinho da lei tem um texto que diz: outros espaços, iniciativas, instituições validadas pelo Conselho de Cultura ou pelo Comitê Emergencial, ou, enfim, pela instituição, pela autoridade, que nesse caso é sociedade civil, em colaboração com o poder público, a forma de um fórum, um comitê, um conselho, e que valide os cadastros dessas pessoas que se inscreveram para o auxílio emergencial, tá? Tranquilo até aqui, gente?
Super Denise? silencioso. Oi, Denise. Oi. É que eu não vejo vocês, como eu estou com ela Isso. apresentando. Estamos atentos aqui. Tá dando uma Ah, falhadinha, às vezes, no teu sinal. Então, ai, gente, isso acontece, né? Imagino que seja da internet. Mas talvez uma provável. Ah, sugestão do chat aqui, às vezes tu chegar um pouquinho mais perto do microfone também, acho que vai ajudar um pouquinho, tá? é Mas mesmo? Mas eu estamos, com o microfone você aqui. tá pertinho aí? Ah, então é isso aí. Não, perfeito, é isso aí então. Mas Qualquer estamos... coisa, depois você pede para que eu retome algum ponto, tá? Isso, a gente está atento É, aqui, mas até agora a tua linha de raciocínio a gente não perdeu nada. Dá uma falhadinha, mas dá de entender. Mas eu peço para retomar qualquer coisa, perfeito. perfeito. Então, essa tela também provavelmente vocês já devem ter acesso a essa informação. A estimativa de recursos para Santa Catarina é 44.744.921,07. E para Lages, a estimativa de recursos é de 1.088.622,89. De onde é que eu tirei essas informações? Da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que, inclusive, recomendo, acompanhem a página, acompanhem lá, eles têm uma abinha que é um especial cultura, e tem muita informação valiosíssima lá para quem quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo meio que em tempo real em relação à Lei Aldir Blanc e, obviamente, em relação à gestão pública de cultura nos municípios, tá? Essa estimativa foi feita pela CNM logo do comecinho das tratativas para a consolidação da Lei Aldir Blanc. E, por enquanto, não tem nenhuma outra informação encontrada, então acredito que realmente essa informação se confirme, tá? Muito bem. Chegando às questões mais práticas e objetivas. Ok, o recurso já está empenhado. Ah, uma coisa antes. De onde é que sai esse dinheiro? É uma dúvida bem recorrente, eu tenho visto muitas pessoas perguntando sobre isso. O Fundo Nacional de Cultura, ele já existe, ele só não tinha essa normativa, digamos, essa metodologia, essa é a palavra, não tinha essa metodologia de repasse fundo a fundo. Embora isso estivesse previsto na lei, era uma coisa que se desejava, né? A gente que atua com cultura e que estava à frente desse texto, né? Da construção dessa política nacional de cultura, vinha desejando há muito tempo que houvesse esse repasse fundo a fundo. Não havia, mas os recursos do Fundo Nacional de Cultura existiam e exatamente para nesse momento, né, quando se começou a fazer a projeção de como é que estava a situação da cultura e de onde é que sairia o recurso, o valor era de 3 bilhões. Então, esse valor estava parado. É esse valor que, por exemplo, os editais que a gente concorria a nível nacional, esse ano a gente teve muito poucos editais, tem alguma coisa da Funarte, né? Mas, assim, um volume bem menor, né? A gente teve uma época com muito mais editais. Esses editais todos, eles recursos saem do Fundo Nacional de Cultura. Esse fundo estava mais ou menos paradinho ali, né? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque esses recursos, eles não foram tirados de nenhuma outra área. A gente poderia usar esse recurso na saúde. Não poderia. Quem trabalha com gestão pública sabe que cada área ela tem a sua rúbrica orçamentária própria. E a gente, o gestor público, ele tem a responsabilidade legal de administrar esses recursos de acordo com as rúbricas, né? Até ele pode inclusive ser penalizado criminalmente caso não use os recursos de acordo com as destinações. Um exemplo básico é os recursos para a educação, né?
todos os gestores sabem que o recurso da educação ele precisa ser investido, aquele valor de 25% lá, tem que ser investido integralmente na educação, né? Para que não tenha esse problema. No caso da cultura, esse valor que estava lá, esses 3 bilhões, era uma rúbrica da cultura, é uma rúbrica da cultura. Não foi tirado dinheiro da saúde, não foi tirado dinheiro da educação, não foi tirado dinheiro da segurança, não. Ele é um recurso da cultura e a ideia é que ele chegue na ponta, que ele chegue exatamente nas comunidades mais distantes, nos espaços mais afastados dos grandes centros, que a gente saia das capitais, enfim, aquela história que a gente já conhece, né? Então, qual é o papel do poder público, então, na gestão, né, e na articulação, na estruturação de si mesmo para receber esses recursos que agora devem chegar? Mapeamento e cadastramento de trabalhadores da cultura e dos espaços culturais locais, criação de uma conta específica para a gestão do recurso. Essa conta específica está rolando um debate bem interessante na Federação Nacional dos Municípios, que vale a pena vocês acompanharem até para ver quais são os desdobramentos disso. Por quê? Porque a CNM está faltando muitas diretrizes. Ai, gente, perdão, me deu uma... Está faltando muitas diretrizes para a regulamentação da lei. Por quê? Porque a lei foi aprovada, ela existe, Lei Federal 14.017, mas ela ainda não foi regulamentada. Regulamentar é o último grau, a última etapa para que esse recurso finalmente seja liberado. E uma das questões é exatamente essa, as contas para a administração do recurso. Muitos municípios não têm um fundo municipal de cultura. Como é que se faz? Como é que isso pode ser articulado? Existe a proposição, que eu acredito que vai caminhar por nessa direção, de que se crie uma conta específica para a gestão do recurso. Alguns municípios, segundo a CNM, na sua legislação do fundo, de que o fundo não pode destinar recursos para custeio de pessoas, né, no caso do auxílio emergencial. Então, pode ser que mesmo o município tendo fundo, ele opte por criar uma conta específica para a gestão do recurso. Enfim, isso é o de menos. Eu só estou contando isso para vocês terem noção do estado da arte, como se diz, de como as coisas estão nesse momento, né? O município também precisa fomentar a criação de um conselho de cultura ou de um comitê gestor emergencial em qualquer das situações, seja conselho, seja um comitê gestor. Ele precisa ser paritário, 50% sociedade civil, 50% poder público. E qual é a função desse conselho, desse comitê, enfim, esse grupo que vai acompanhar. É a mesma função que tem o Conselho Municipal de Cultura, ser uma instância fiscalizadora, uma instância propositiva, e nesse caso tem uma responsabilidade ainda maior. Por quê? No caso dos cadastros, se estima que os conselhos ou comitês gestores sejam os responsáveis por validar os cadastros. Por que isso? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes, embora a gente conheça a maioria dos fazedores de cultura, a gente não conhece todo mundo. A gente precisa saber se realmente aquela pessoa ela está efetivamente atuando na área da cultura, se a documentação dela é válida, e o poder público sozinho pode não dar conta disso. Então, a função do conselho, do comitê, é também ajudar nesses processos de validação, onde for necessário. Isso tudo é
acordo, sabe? Isso tudo é negociação entre poder público, sociedade civil, de acordo com a demanda, de acordo com as necessidades, tá? Existem essas possibilidades. A gente fala assim, onde é que você tirou isso? Não está lá na lei. Não está na lei, mas para quem participou daquele programa de formação do canal de emergência cultural, que é capitaneado por Célio Turino, pela equipe que ajudou os fundamentos da lei de Blanc, essa pauta foi discutida, inclusive com o pessoal da Confederação Nacional dos Municípios, tá? Uma coisa importante, vamos imaginar que seja um município que ainda não tem conselho, que está formando um comitê emergencial de urgência. É importante pensar formação dos agentes culturais que vão compor esse conselho. Que eles também tenham de o que é a lei, o que se espera deles, o que se espera da sociedade como um todo, como é que a lei pode atuar, enfim, sabe? Ter uma noção básica de o que é que a gente pode, o que é que a gente pode colaborar e o que é que a gente pode fazer, né? Também é papel do poder público estimular a participação civil e criar canais de escuta em instâncias de decisão participativa. Essa questão ela é fundamental, especialmente pelo seguinte: a gestão desses recursos ela precisa ser participativa. E a forma mais eficiente do município, dos gestores públicos, se protegerem, terem realmente uma atuação com transparência, participativa, enfim, é você contando com o apoio da sociedade. A ideia dessa lei ela é uma ideia de muito de trabalho colaborativo, muito de trabalho em parceria. Não é a ideia da legislação que ela seja executada a portas fechadas e que somente um viés, uma visão, uma vertente das diversas instâncias de participação, de decisão do município, decidam quem é que vai ter direito ao benefício, quem é que não vai ter, como é que isso vai se dar. Ela precisa ser pensada de forma colaborativa, coletiva, em sociedade. Tá? O que mais? O município tem a responsabilidade de elaborar o plano de execução dos recursos. O que significa isso? Aqui está, 60 dias de prazo a contar da data de recebimento desse recurso. O que isso significa? Tem que pegar todo mundo, executar tudo, fazer todos os... Não, não é isso. Significa que você precisa apresentar um plano de, olha, esse recurso ele vai ser usado assim, tantos por cento, a gente já tem tantas mil pessoas mapeadas que vão precisar do auxílio emergencial, isso vai dar tantos mil reais ou tantos milhões de reais, a gente vai ter um edital X, Y, Z, um edital de cultura popular, um edital de música, um edital de economia criativa, um edital de artesanato, enfim. A gente vai ter esse edital, a gente tem a estimativa de publicar o edital tal dia, tal prazo, enfim, você ter um plano de como vai executar este recurso. Essa é a ideia. A elaboração dos editais, obviamente, e nisso, de novo, a sociedade civil pode participar muito, pode colaborar muito, porque a gente sabe onde é que está o calcanhar, né? Onde é que está pegando. A gente sabe quais iniciativas têm maior potencial. Não adianta alguém lá em Brasília falar, olha, vocês precisam fazer um edital de tecnologias, sei lá, de cultura digital e tecnologia. Se tem demanda no município, tem profissionais que atuam com isso, ok. Mas se não tem, ou então a gente pensar, por exemplo, municípios que têm povos indígenas, esquecer de incluir culturas indígenas no edital, ou esquecer de incluir, sei lá, artesanato, enfim. Né? Essas demandas, elas inclusive vão aparecer muito no mapeamento.
Por isso que não só as pessoas que precisam de auxílio emergencial devem se cadastrar. Todos os fazedores de cultura devem se cadastrar. Todos os espaços culturais, mesmo os que não precisam de auxílio, devem se cadastrar. Inclusive, eu não sei como é que está o cadastro de vocês, mas é legal, alguns municípios têm feito isso, de colocar no próprio cadastro uma aba. Você precisa de auxílio emergencial? Aí você marca sim ou não. Se você marca sim, ele vai para uma outra tela, cadastro é aquele cadastro do Google Forms mesmo, né? Aí vai para uma outra tela e ele vai te pedir algumas informações complementares para a documentação do auxílio emergencial, né? O que mais? Bom, enfim, acompanhamento e execução de cada uma das frentes de ação emergencial, né? Tem a função do município, a prestação de contas, e caso não haja, que eu espero que não haja, nenhum município precise devolver recurso, né? Mas caso isso aconteça, também é responsabilidade do município fazer essa devolução. Ok. Vamos para a nossa última tela já. Qual é o papel dos agentes culturais, de nós, enquanto sociedade civil, enquanto agentes, fazedores de cultura, nós todos, assim, toda a sociedade? Realizar nosso cadastro enquanto agente ou enquanto espaço cultural, é isso assim, eu tenho um espaço, mas ele não tem CNPJ e eu sou agente cultural também. Posso me cadastrar pelos dois? Deve, é importante, é necessário. A gente tem a função de acompanhar as deliberações das instâncias de fiscalização e representatividade. Por exemplo, nem todo mundo, o município, vai poder ser do Conselho de Cultura ou do Comitê Emergencial, mas todo mundo pode ter uma pessoa de referência. Isso é uma coisa que seria importante, inclusive, organizar, ou por setorial da cultura, por região. Aqui no Rio a gente tem isso, como, né, uma cidade maior e tal, mas tem isso, assim, a gente tem, além das setoriais de cultura, a gente tem as regiões, né, tipo a Zona Sul 1, Zona Sul 2, Centro, Zona Oeste, Zona Norte, enfim, né, para tentar distribuir um pouquinho esse fluxo, e cada região tenha gestores e que nessa região a gente tem uma proximidade maior com os agentes, com os representantes do conselho que estão mais próximos da gente, né? Então, é uma coisa que poderia funcionar um pouquinho melhor, mas funciona, assim, eu acho que é por aí o caminho, né? Também é nosso papel contribuir nos momentos de tomada de decisão. Por exemplo, o município pode fazer uma consulta pública sobre que editais seriam interessantes. Aí pode colocar lá assim, já elencar alguns, a gente ir lá e fazer uma enquete, né? E aí escolher alguns que a gente acha interessante, e a sociedade toda pode participar disso. A cultura, ela não é só de quem faz cultura, é de todos nós consumimos, nós atuamos, vivemos, experimentamos, enfim. Ainda mais nessa pandemia, né? A gente só está sobrevivendo porque tem várias possibilidades de cultura, né? E também é papel nosso, enquanto agentes culturais, mobilizar os nossos pares para participação em todas as instâncias. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer muito, principalmente nas comunidades do interior, você tem lá uma comunidade cabocla que tem vários artesãos que trabalham com várias formas de, né, vários produtos que agora vendiam isso, né, de forma livre e tal, mas agora com a pandemia ninguém está vendendo nada, né, ninguém está saindo, enfim, aquela coisa toda. E são pessoas que, de repente, nem tenham noção de que tudo isso está acontecendo. A gente, enquanto agentes culturais, podemos ir até as pessoas que têm mais dificuldade de acompanhar. A gente pode convidar aquela senhora que faz artesanato, aquela senhora que faz uma comida típica, tradicional, que vendia na feira, agora está parada. Enfim, a gente pode... A ideia da lei é que a gente inclua as pessoas. Quanto mais a gente aproximar, quanto mais a gente olhar de uma forma ampla
generosa para todas as manifestações culturais, mais a gente vai ter um impacto positivo dessa legislação na nossa realidade local, né? Muito bem, aqui, finalizando, é um pensamento, parte de um texto que eu estou escrevendo sobre isso, enfim, mas a gente tem uma oportunidade inédita no Brasil, que a gente nunca teve isso, de promover iniciativas inclusivas, sustentáveis, criativas, que tem importante no desenvolvimento tanto local quanto regional. Essa lei, ela é uma oportunidade singular mesmo. A gente tem uma ferramenta incrível na mão e a gente tem... Nossa, a gente pode construir coisas maravilhosas com isso. E aí eu fecho aqui. Tem algumas referências. Esse material ele vai ficar disponível para vocês depois, tá? Essas referências, eu até já tinha passado um material com algumas referências, eu só acrescentei algumas, né? E eu posso passar os links para quem quiser, eu posso passar os links no chat também, tá? Dá para vocês acessarem direto os links ali. E encerro minha fala. Eu não sei se eu me excedi muito no tempo, gente. Espero que não. Não, que isso. Informação boa nunca é demais, Denise. Fique tranquila. Parar, vou compartilhar a tela. Isso. E pronto. Maravilha. Então, agora é com vocês, gente. Muito bem. Olha só, talvez, tem horas, deu uma pioradinha o teu sinal da internet, ela deu uma picada nas falas. Eu vou te sugerir para você desligar a câmera, ficar só no áudio, que de repente o áudio estabiliza, tá? Vou fazer essa sugestão para você. Eu tenho aqui 5 perguntas que apareceram lá no chat. Isso. A Denise está ali com seu chapéu vermelho, fundo azul, fazendo uma audiodescrição já. Importante, né? Sempre fazer audiodescrição. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, 5 perguntas. Eu acho que eu vou te fazer em bloco. Eu te faço 2, depois faço outras 2. Pode ser assim? Perfeito. Muito bem. Então, aqui, nós temos, inclusive as pessoas perguntaram mais de uma vez. Então, aqui tem uma pergunta que vem do pessoal do artesanato, da Kelly Kronbauer. Então, primeiro ela faz uma contextualização, eu vou ler para ti e chegar na pergunta, né? Faço parte de uma organização de artesanato no calçadão Túlio Fiuza, onde qual não teve um projeto de realocação dos artesãos do calçadão. Aí é um contexto local aqui por obras, né? 4 meses sem resposta, junto à prefeitura, etc. e tal. Ela fala que ela está há 30 anos lá, que ela já faz parte da história cultural do município, ou seja, é uma pessoa que já há muitos anos atua, que certamente num cadastramento de validação toda a comunidade conhece, ela não tem nenhuma dificuldade para validar. Aí ela pergunta, nós temos um CNPJ de artesanato e pode dar entrada nesse auxílio? Cada uma das artesãs tem CNPJ como MEI no artesanato. Então, no grupo de artesãs dela, elas têm vários CNPJs de microempreendedoras individual. Aí a pergunta é se pode dar entrada no auxílio emergencial com o MEI. Pode. Perfeito. Pode. Tem muita gente que tem feito isso. Até porque MEI, ele é entendido como... não é entendido como uma empresa, né? É exatamente o termo, né? Microempreendedor individual. Então, sim, você pode dar a entrada no auxílio emergencial como MEI, também pode dar a entrada no auxílio emergencial com o seu CPF, tranquilamente. Qualquer uma das questões é possível. Perfeito. Aqui nós temos uma pergunta da Ariane da Rosa Souza. A Ariane, ela é superintendente de Cultura e Turismo de Otacílio Costa. Vou repassar a pergunta dela. Minha dúvida, em Otacílio Costa, não tínhamos cadastro, artistas, cantores, institutos, etc. Estou correndo atrás dessas pessoas para se cadastrarem no Mapa Cultural de Santa Catarina.
Minha dúvida é se quem se cadastrou depois que a lei foi aprovada poderá receber o auxílio ou participar dos editais, caso se encaixem nos requisitos? Então, é a Ariane, né? Ariane. Então, Ariane, olha só, é, essa é uma dúvida que está acontecendo muito. A questão é, esse cadastro, ele é um cadastro que vai ser determinado, vai ser definido pelo município. O que o município vai optar? Vai optar por criar um cadastro próprio, vai usar o cadastro do estado de Santa Catarina. O município precisa se posicionar, porque vejam bem, gente, isso é para todos nós. Como agentes culturais nos municípios em que há cadastro municipal, vocês vão fazer o cadastro municipal, mas todos nós precisamos fazer o cadastro estadual também. Lembrem-se que essa lei, ela tem recursos para o estado e para o município. Então, para que você possa ter acesso aos editais, às iniciativas de fomento do estado, você precisa estar cadastrado no cadastro do estado. E, respondendo a outra parte da pergunta da Ariane, não tem problema nenhum. Eu me cadastrei depois que a lei já tinha sido aprovada. Não tem problema nenhum. O que vai determinar um limite é depois que os recursos chegarem, e provavelmente isso vai ser alvo de ampla divulgação, ampla comunicação, né? Tanto do poder público municipal quanto do estadual. Olha, quem não se cadastrou ainda precisa se cadastrar até tal data. Porque, por enquanto, todos os cadastros seguem abertos. O que tem acontecido, e talvez até alguém aqui esteja acompanhando, esteja mais por dentro das tratativas da Federação Catarinense dos Municípios, mas eu sei de alguns casos, de alguns municípios de Santa Catarina estão estudando a possibilidade de usar somente o cadastro estadual. Tá? Não sei se é o caso dos municípios em que vocês estão localizados. E também tem municípios que têm o seu próprio cadastro municipal. Tá? Isso é uma decisão que passa por uma questão de gestão mesmo municipal, de quanto o município tem condições, né, tem pernas para administrar mais um cadastro, enfim. Eu, particularmente, sugiro assim, que se façam cadastros tanto municipal quanto o estadual, mas isso é uma questão que é caso a caso, né? Não sei se eu respondi toda a pergunta da Ariane, mas sim, você pode se cadastrar, não tem um impeditivo caso você ainda não tenha se cadastrado, a lei já foi aprovada, não. Quando for a limite, tanto o Estado quanto os municípios devem fazer uma comunicação ampla, avisando as pessoas de que o limite para cadastramento está chegando ao final. Então, fiquem atentos e prefiram se cadastrar logo, principalmente no mapa do estado de Santa Catarina, porque é um sistema novo, a gente não está muito familiarizado, ele pede várias informações, e aí, se vocês deixarem para super em cima da hora, de repente vocês correm o risco de não conseguirem, tá? Muito bem, Denise. Ela deu um feedback aqui, a Ariane deu um feedback no chat de que sim, que você conseguiu responder plenamente a dúvida dela, tá? Obrigado Sim. pela pergunta, Ariane. Eu tenho aqui duas perguntas da Thaís Lopo. Eu vou fazer as duas na sequência, que uma delas eu acho que você inclusive já comentou, é para reforçar o item. Ela pergunta primeiro se o valor desse fundo da lei, o recurso, no caso, né, da Lei Aldir Blanc, já caiu, ou seja, já foi pago. Se não, qual é a previsão para que isso aconteça? Então, essa é a primeira pergunta a respeito do repasse, data de repasse, se já foi repassado ou não. A mesma Thaís pergunta, faz uma segunda pergunta que eu já emendo para você. Um artista pode participar de editais municipais e também estaduais? Sim. Vou começar pela última pergunta, aí. Sim, não só pode, como deve. Os editais, eles são
possibilidade, assim, que a gente tem de participação mais ampla. Um artista, e já vou adiantar, de repente, se alguém tenha essa dúvida, um mesmo profissional pode concorrer num edital municipal, num edital estadual, e pode solicitar o auxílio emergencial. Vamos imaginar que esse mesmo profissional ele tenha um espaço cultural que precise de auxílio emergencial para continuar se mantendo aberto. Também pode. São coisas diferentes. Entendam que auxílio emergencial, ele é, né, pessoa física, ele é para suprir as necessidades do agente cultural, do artista, né? Tipo, para você comprar comida, para você pagar sua luz, para você pagar seu aluguel, no que der, né? Porque o valor é super baixinho, obviamente que, né? Mas a ideia é esse auxílio para a pessoa. O auxílio para os espaços culturais, que são um valor de 3 a 10 mil reais, e esse inciso ele ainda está em aberto, é um dos que vai ser alvo de regulamentação, eu espero muito. Por quê? Porque fala, olha, os espaços culturais, eles podem solicitar auxílio emergencial para a continuidade e permanência das suas atividades, no valor de 3 a 10 mil reais. Não te diz quantas parcelas e não faz uma categorização, tipo, quais espaços culturais podem pleitear 3 mil reais? Qual é o critério para um espaço pleitear 10 mil reais? Então, acredito que isso vai ter uma regulamentação, tá? É necessária. O que mais? Ela tinha perguntado, qual é a primeira pergunta mesmo, Gilson? Se o valor já caiu. Não. Isso. Quando a lei foi aprovada, essa lei, é aquilo que eu falei, ela tem uma singularidade muito grande, porque a pavimentação dela, o caminho dela, é um caminho de mais de 10 anos de estrada já, né? A gente veio lá das conferências municipais, estaduais, nacionais, aquela coisa. E quando ela foi para o Congresso, ela foi aprovada quase que por unanimidade. O único partido que não votou a favor da lei foi o Partido Novo. Todas as outras casas, todas as outras representatividades aprovaram a lei, justamente por entender que, mais do que o auxílio emergencial, é algo que vai ajudar a movimentar a economia local. Vocês têm ideia do que é um município que, sei lá, uma média, investia 8 mil reais por ano na cultura, e agora vai receber 50 mil. Tipo, você vai dizer assim, nossa, não é nada, 50 mil não é nada. Mas gente, um município super pequenininho, que tem, sei lá, 1.500 habitantes. Eu estou falando de um caso real, é um município que eu tenho acompanhado. E assim, a estimativa de investimento deles na área cultural era 8 mil por ano, 7 mil e meio. Agora vai investir 40 mil, uma vez só. Isso é algo que tem um impacto afirmativo. Aquele agente, daquele artesão, daquela pessoa que nunca se reconheceu como profissional da cultura, porque eu faço isso daqui como passatempo. Mas é alguém que está alimentando todo um saber tradicional, todo um conhecimento. Isso é muito importante. Então, o impacto da lei ele é muito, muito grande e ele é muito maior do que apenas o auxílio emergencial ou um edital pontual, né? Bem, mas eu estou fazendo essa volta para dizer o seguinte, ela foi aprovada por unanimidade na Câmara, no Senado, e ela foi para a sanção presidencial, e era uma sanção que não tinha como fugir, tipo, ela só poderia ser sancionada. Se ela fosse vetada, ela voltaria para o Senado, e o Senado derrubaria o veto, né? Era só uma questão de tempo. O único artigo da lei que foi vetado foi o caso. A ideia era, quando ela foi aprovada, lá no dia 29 de junho, que em 15 dias úteis os recursos fossem repassados. Aí
governo entendeu que não havia tempo hábil para fazer a destinação dos recursos, enfim, aí vetou este artigo. Ele já foi já foi alvo de medida provisória, se não me engano, é a medida provisória 900 e, já vou dizer o número para vocês aqui, medida provisória 986, e já empenhou os recursos. O que falta agora para que os recursos sejam repassados? A regulamentação. Essas coisas que eu falo para vocês que ainda estão em aberto, como é o caso do auxílio para espaços culturais, como é que vai ser, quais são as regras, esses pequenos detalhes que ainda estão em aberto. Então, a única coisa que falta para que os recursos sejam repassados. Há uma estimativa de que a gente comece agosto com os recursos chegando aos municípios. Mas, assim, eu estou falando de estimativa. A gente está construindo esse processo, né? E é algo que depende de negociações, enfim. Mas é uma estimativa bem otimista. Eu tenho grandes expectativas que isso realmente chegue agora no começo do próximo mês. Perfeito, Denise. Essa lei ela já surpreendeu tanto com essa movimentação entre Senado, o Congresso Nacional, né, Câmara, Senado e a presidência já foi tão rápida, quem sabe também agora seja rápido na chegada aos municípios. Exato. Tem aqui mais uma pergunta da Natasha Garcia, que tem a ver com uma fala que você fez anteriormente, nessa última resposta que você deu, com relação a essa tipificação do agente cultural, o agente que trabalha só com cultura, aquele que trabalha com cultura e também com outras questões. A Natasha pergunta para você, o auxílio emergencial da cultura é para todos na cultura ou só para quem não tem um trabalho secundário? Então, tem uma questão que está lá na lei, inclusive, que é o seguinte, deixa eu ver se eu acho o texto certinho para ler para vocês, mas assim, quem não tem nenhuma renda, tipo, olha, eu trabalho com cultura, é a minha única fonte de renda e eu estou sem nenhuma renda, eu não tenho nenhum outro tipo de recurso. Então, eu vou pleitear auxílio emergencial. Agora, os editais, gente, é isso que eu falo, o edital ele é muito democrático, porque todos podem participar dos editais. Mesmo as pessoas que tiveram um orçamento, não, um rendimento superior aos 28 mil em 2018, que não têm direito ao auxílio emergencial, ou estão recebendo auxílio emergencial por uma outra fonte, né, no caso do governo federal, ou, enfim. Mesmo estas pessoas podem participar dos editais. Agora, o auxílio emergencial para a pessoa, ele procura atender pessoas que estão sem renda, né? O auxílio emergencial para espaços culturais, ele tem uma outra singularidade, que é o seguinte, muitos espaços culturais, eles estão sem condições de se manter, tipo, pagar a luz, pagar a água, pagar o aluguel, sabe? Então, vamos imaginar que a pessoa que é a representante do espaço cultural tem uma outra fonte de renda que está sendo usada para manter a si mesmo, né? Para sua comida, pagar suas contas, enfim. Mas o seu espaço cultural, fonte de renda que sustentava o espaço, eram as atividades culturais que a pessoa realizava e que, neste momento, não está podendo realizar. Então, percebem? Tem essas singularidades na legislação. Então, isso é algo que a gente precisa ter muito, muito na mão mesmo, pegar a lei e mastigar ela. Eu não estou te ouvindo, Gilson. Não, aí. Opa, fui traído pelo microfone. Leitura labial, né? Aí você vai ali, pá. Fiquei. Então, olha só, eu estou prestando atenção nas perguntas aqui, esqueci de tirar o mute do microfone.
Tem uma outra pergunta aqui, Denise, que é super pertinente também, é objeto de muita dúvida no Brasil inteiro. Eu tenho acompanhado ali o grupo do Observatório da Lei da Emergência Cultural, que é o seguinte: existe uma tabela dizendo, é o Tom que faz essa pergunta, existe uma tabela dizendo o que é algo cultural ou não? Por exemplo, existem algumas atividades que outros estados estão considerando culturais e que no Sul não. Tem algo que diga o que é ou o que não é cultural? Dá um exemplo para a gente, Tom. Tom, você está por aí? Olha só, a gente queria um exemplo disso, você tentar materializar essa tua dúvida. Que tipo de atividade Oi, que no boa noite. outro... Opa, apareceu o Tom. Tom, então vai lá, conta pra Apareceu. gente um exemplo daquilo que você colocou na pergunta ali, tá bom? Então, assim, ó, aqui na minha cidade de Lages, existe, claro, né, tem bastante movimento cultural, né? Eu falei para bastante amigo meu para estar se cadastrando no mapa, né, tá fazendo seu cadastro, e um deles me mandou uma reportagem, eu acho que veio do, claro, lá da Bahia, que eventos de som automotivo nessa cidade são considerados eventos culturais, né? E aqui na nossa cidade de Lages eu não vi nada a respeito disso. Procurei, dei uma lida, tem alguns argumentos ali, não tem nada, sabe? Então, por exemplo, o evento de som automotivo, que é aqueles sons de carro e tal, sabe? Em algumas cidades isso é considerado evento cultural. Eu queria saber se aqui na nossa cidade isso também é considerado ou não. Tá certo, obrigado pela pergunta, Tom. Passo para a Denise para dar uma visão sobre essa pergunta do Tom agora com um exemplo prático. Eu vou falar de uma forma abrangente, tá, gente? Não vou falar assim de Lages especificamente, mas vejam, o que é uma manifestação cultural? E aí eu estou puxando pela definição antropológica, né? De cultura de uma forma ampla. Tudo que a gente faz e que tem um embasamento, um conhecimento, um aprendizado, uma tradição, um domínio de técnica. A ideia de cultura ela é muito ampla, ela é muito abrangente. O que diz que determinada coisa é ou não cultura? São os agentes, são as pessoas do lugar. Tipo, é você se reconhecer como fazedor de cultura e é você ser reconhecido. É uma via de mão dupla. Algo que, assim, não a cultura ela tem essa singularidade que eu acho fantástica, que é de que você não... você depende, é uma simbiose, você depende do outro, e o outro depende de você, para você ter algo que seja considerado cultural. Falando de uma forma muito genérica, muito abrangente. Aí, entrando na questão do som automotivo, vocês precisam avaliar o seguinte: essa atividade, ela é uma atividade que acontece com uma certa regularidade, ela tem uma especificidade cultural do local, né, de Lages, da cidade, ela tem uma característica cultural daí, ela tem, enfim, uma forma de fazer que identifica vocês como fazedores de cultura a partir do local. Aí vamos pensar na outra questão. As pessoas que trabalham com isso estão com as atividades suspensas por conta da pandemia, a atividade, o evento de som era uma atividade financeira, era uma atividade que provia o sustento das pessoas e ela foi suspensa, ou era uma atividade de lazer pontual e que acontecia em algum tempo, mas não necessariamente ela tinha uma constância. Enfim, é uma resposta ampla, eu não tenho como te dizer algo assim exato. Tipo, olha, eu te dou 100% de certeza. O que cabe nesse caso? Se cadastrar lá no mapa, né? Se cadastrar lá no cadastro municipal, apresentar a documentação, comprovar há quanto tempo vocês realizam essa atividade. Aliás, quando eu falo comprovar, gente, eu acredito que todo mundo que trabalha com cultura, né, tenha portfólio. Portfólio é algo fundamental, e nesse momento vai ser mais ainda,
que nós precisamos comprovar para qualquer situação os 2 anos anteriores como fazedores de cultura, quer seja em reportagens, quer seja em amostra de trabalhos, enfim, as diferentes formas que a gente tiver de justificar, de comprovar, eu estava produzindo cultura nesse período, de 2018 para cá. Né? E é o caso também do Tom. Ele vai fazer esse cadastro, vai colocar suas informações direitinho, vai registrar como é que a atividade acontecia, como é que ela funcionava, e isso vai para a validação da instância de validação municipal, tá? Vai fazer seu cadastro no Estado, e isso vai para a validação. O que acontece? Como é que é essa validação? Vai depender dos critérios que o Estado definir para a aplicação da lei. E isso tem muito a ver com essa regulamentação que a gente está esperando, né? Que é o último degrauzinho da lei que eu falei para vocês, que falta para que finalmente ela seja executada, né? Que os repasses comecem a acontecer. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta do Tom, se foi satisfatório. Muito bem, Denise. É um assunto bastante complexo, né? E eu gostaria de fazer um pequeno à parte, recuperando uma fala tua, que é essa do reconhecimento e autorreconhecimento sociocultural no seu território. Então, no teu território, tu é reconhecido como fazedor de cultura? E você é reconhecido pelos outros, e você se reconhece como tal, no que tange a participação mesmo dos movimentos de fruição cultural do teu município. Então, acho que tem que pensar um pouco por esse viés, né? Se eu faço parte dessa turma da cultura mesmo ou não? Então, mas é um assunto bastante polêmico, e aí as regulamentações municipais, naturalmente, cada município tem características territoriais, antropológicas, socioculturais, diferente das outras. Então, é natural que algo que possa ser considerado de muita relevância cultural no município, num outro município não tenha, assim, tanta relevância. Então, realmente é um assunto complexo. Denise, são 21 horas e 23 minutos. Eu agora estou fechando aqui as perguntas, porque eu já tenho aqui um conjunto de perguntas que eu vou te pedir também agora, aquele momento cruel, para você sintetizar um pouco mais as respostas, né? Tá legal. Para a gente conseguir dar conta do nosso cronograma, são 21h23, para a gente chegar tranquilo, suave, mais 20 minutos de bate-papo e não estourar muito esse horário, tá? Vamos combinar assim? Ótimo. Então tá bom, então tá certo. Então eu me sinto, a partir de agora, eu me sinto também autorizado a intervir e dizer, Denise, 1 minuto, Denise, 30 segundos. Não, pode Denise, ir me... acabou o tempo, perfeito. Não, perfeito, a gente vai combinando isso aqui. Joia. Então, assim, ó, é que aqui eu tenho um conjunto de dúvidas que eu acho que a gente pode fazer meio que um ping-pong aqui. Vou te propor isso agora, tá? Ser bem rápido e rasteiro, porque são perguntas que elas estão um pouco mais, que elas estão estruturadas de uma maneira diferente, porque quem as faz é a Laila Cristina Campos. Ela faz parte da Orquestra Sinfônica de Lages e ela é a suplente na cadeira de música, perdão, do Conselho Estadual de Cultura, do SEC. Então, vamos lá. Ela faz uma primeira pergunta aqui. Cadastro municipal, se não está indexado ao cadastro estadual, corre o risco de ter duplicidade? Como tu vê isso? Então, essa questão é outra das questões da regulamentação. Isso deve ser resolvido pela regulamentação que a gente está esperando. Assim, eu estou monitorando isso diariamente, porque eu queria muito que essa regulamentação saísse logo. Mas é uma questão que vai ser objeto da regulamentação, e sim, pode acontecer, se a gente não tiver esse, né? Mas eu acredito que vai ser regulamentado. Perfeito. Então, a indexação, podemos sintetizar assim, a indexação é desejável, né? É desejável e eu acredito que ela vai ser recomendada mesmo, ela vai ser determinada. Perfeito. Ô, Gilson, desculpa, é Fabrício aqui da Fundação Cultural. É só para fazer uma contribuição nessa comentário da indexação. A gente da Fundação Cultural pensa da mesma forma e aguarda a regulamentação também até
sugere, porque a indexação e a duplicidade também é uma coisa boa, porque o nosso objetivo é que pelo menos o agente cultural se cadastre em pelo menos uma das duas plataformas, né? E quando o pessoal termina, o agente cultural termina de fazer o cadastro municipal aqui de Lages, ele já é direcionado automaticamente para o mapa cultural de Santa Catarina, né? Então é uma coisa que a gente tem orientado os agentes também, tá? Obrigado pela oportunidade. Perfeito, Fabrício. Esse recado ele vai ser dado no final também, tá? Toda a informação que tu passou no chat, no final eu também arremato e eu reforço isso, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Uma segunda dúvida aqui. Os coletivos são representados por um CPF, mesmo sendo pessoa jurídica. Ficou um pouquinho confuso aqui. Os coletivos são representados por um CPF, mesmo sendo pessoa jurídica. E esse mesmo artista poderá receber através de um outro inciso? Olha, eu confesso que para mim já me deu uma certa dúvida de ler, eu acho que a gente deixa isso para elaborar melhor, tá? Eu Não, passo para peraí, outra eu aqui. acho que eu entendi a pergunta dela. Acho que você entendeu? Posso me manifestar, Gilson? Você está com eco no áudio, Laila. E seja assim, bem breve, só para tirar essa dúvida da pergunta, essa dúvida é assim, ó, os Isso. coletivos, na hora do cadastro, eles são pessoa jurídica, ok? Só que eles são representados por uma pessoa física, um representante, é isso, né? E essa pessoa, ela pode concorrer também no inciso, em algum outro inciso? Ela representando um coletivo, ela vai receber e ela não é prejudicada em receber como pessoa física no inciso 1 e depois como representante do coletivo no inciso do subsídio? Não. A gente até comentou sobre isso antes, que é isso, uma mesma pessoa, ela pode... porque a ideia do auxílio emergencial da pessoa, ela é para suprir as necessidades do indivíduo, né, do agente. O auxílio emergencial do coletivo ou do espaço cultural, seja ele com CNPJ ou não, nós temos muitos espaços que não têm CNPJ, tá, que são informais, eles continuam tendo direito ao benefício de qualquer forma, tá? E são auxílios diferentes. Então, a pessoa, por isso que eu mencionei no começo, da importância de você cadastrar tanto a si mesmo como agente cultural, né, de todos nós como agentes nos cadastrarmos, mas também quem tem espaços culturais, cadastrar também um espaço cultural. No mapa cultural de Santa Catarina tem essa opção de você cadastrar também o espaço, eu acredito que no de Lages também tenha, né? E é importante que a gente faça esses dois cadastros. E sim, você pode concorrer nos dois incisos, sim. São auxílios diferentes, né? Para finalidades diferentes. Um é para manter a continuidade do espaço físico, né? Do lugar, do coletivo, e o outro é para que o artista sobreviva, né? Não morra de fome. Perfeito, perfeito. Obrigado, Laila, pelo esclarecimento. Consegui. Obrigada, Gilson. Não, brigadão. Agora, quando você falou, eu entendi. Perfeito, brigadão. Continuando com a Laila aqui, que ela mandou as outras dúvidas, eu já emendo aqui. Na questão de coletivos, haverá um documento assinado pelos membros do coletivo reconhecendo o representante para a questão de subsídio e edital, correto? É isso, Denise? Provavelmente. Isso é outra das questões que está pendente de regulamentação. Mas, assim, a gente já trabalha com essa coisa de edital e tal, já está um pouquinho mais calejado e já percebe que é mais ou menos por aí. É quase certeza que vai ser isso que vai acontecer. Porque você precisa ter uma validação de que aquela pessoa... A mesma coisa que acontece em editais, por exemplo. Você é representante... O ponto de cultura é um exemplo clássico disso, né? Você tem um representante do ponto. Você tem as cartas de anuência dos demais corroborando a sua representatividade. Provavelmente vai ser isso. Perfeito. Vamos lá, então. Todos os municípios têm que criar os comitês para a fiscalização dos recursos. Esse comitê tem um modelo específico e tem que ser criado por decreto, até quando ele precisa ser criado, e a sociedade civil nesse comitê é representada pelos conselheiros do Conselho Municipal? Então,
quando eu falo comitê ou conselho, porque municípios que têm conselho, é muito provável que optem pelo conselho como a entidade, né, o órgão fiscalizador e colabore nessa gestão, né? Mas municípios que não têm conselho, e essa é uma realidade bem recorrente no Brasil inteiro, né? A gente tem muitos municípios que ainda não têm um sistema de cultura estruturado e tal. Então, principalmente para esses municípios é que se recomenda a criação de um comitê emergencial que faça esse papel de fiscalizador, de propositor, de acompanhamento mesmo da gestão desses recursos. Não sei se ficou claro. Isso. A ti, Laila. Nós tivemos aqui o exemplo do decreto que foi feito em São Paulo, não sei se tu viu, que foi criado lá o comitê com a controladoria. Tem um decreto já criando, acho que São Paulo foi o primeiro que criou, criando esse comitê que vai Câmara de Vereadores, Procuradoria, Controladoria, né, Finanças, Sociedade Civil, Fundação Cultural quando existente, ou Secretaria, e esse é o comitê gestor que vai ajudar na fiscalização da lei dentro do município. A minha pergunta era isso, esse comitê vai ser formado em todos os municípios para poder fiscalizar a aplicação deste recurso, certo? Sim, precisa ter um órgão. Isso. Se teria um modelo, esse modelo, né? Se tem que ter... provavelmente, desculpa, cortei tua fala. Não, se teria um modelo, se teria que ter um procurador, se teria que ter alguém da finança, ou isso aí pode ser criado com qualquer tipo de estrutura? O que eu acredito é que, de novo, parece aquela coisa assim, a pessoa não está respondendo, mas não, a gente ainda tem uma brechinha na lei, que é justamente esses pontos que precisam dessa regulamentação. Por isso que a regulamentação ela é tão importante, porque ela é que vai normatizar. E o que se estima é que, além da regulamentação federal, quando cai nos estados, os estados façam algumas regulamentações internas, justamente pensando nisso, em ajudar os municípios a se organizar e tal. E aí, sim, é muito provável que tenha, ou pela FECAM, né, a Federação Catarinense de Municípios, ou a própria Fundação Catarinense, pense uma espécie de kitzinho, sabe? Para que os municípios tenham um mínimo de modelo, de padrão para executar. Eu acredito que isso vai acontecer muito em todos os estados, porque não tem como deixar isso aberto para cada um criar o seu. A gente precisa pensar de forma federativa mesmo, né? De forma macro. Parece que Florianópolis criou, recebi agora de um conselheiro que Florianópolis já criou um modelo. Manda para a gente, se tiver como mandar no chat aqui o link, Laila. Eu vou pedir para ele me encaminhar, aí eu mando para o pessoal também, mando para o Gilson aqui, porque Beleza. isso daí também facilita. Obrigada. Obrigado, Laila. Me perdoem que agora, pelo adiantado da hora, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Então, assim, só para lembrar vocês que as perguntas já estão fechadas, eu estou aqui só fazendo as perguntas que já chegaram. A Laila, ela chegou com várias dúvidas e dúvidas muito interessantes para a gente contextualizar, mesmo que algumas delas dependam dessa regulamentação que está por vir. Mas vamos lá, então. Agora, Denise, vamos tentar fazer aquele ping-pong lá. Sim. Vamos lá. Então, tá. Os editais municipais podem administrar os recursos para abranger o máximo de artistas, transferindo recursos do inciso 2 e inciso 3, mediante os projetos e o levantamento de cadastro apresentado? Ou seja, o tamanho do cadastro pode determinar se o percentual de editais vai ser superior ou inferior a 20%? O mínimo é 20%. Pode ser mais. Não pode ser menos de 20%. Isso está entendido. Acho que a pergunta vai no sentido de seguinte: fiz o cadastro no meu município e o auxílio emergencial, o inciso 2, ele não abrangeu 80% dos recursos alocados, que eu tinha alocado.
Me sobrou 20, 30, 40. Eu aumento os editais para conseguir dar conta, correto? Aumenta os editais, exatamente. E eu estimo que, assim, de uma forma abrangente, a maioria dos municípios, principalmente os nossos pequenos municípios no estado de Santa Catarina, vão ter mais recursos para os editais do que para o auxílio emergencial. Eu estimo, Perfeito. mas assim, é muito a priori, tá, gente? Estou fazendo uma projeção. Maravilha. Vamos lá, então. O município que não possui dotação orçamentária ou lei para receber esse recurso tem que se regulamentar até quando? E, na verdade, não depende do município ter dotação orçamentária, porque esse é um recurso extra, um recurso extraordinário. Acho que o tema é exatamente esse, né, do ponto de vista administrativo. É um recurso extraordinário. A única coisa que um município precisa fazer, uma daquelas últimas telas que eu mostrei, as únicas coisas que o município precisa fazer é criar uma conta específica para a gestão dos recursos, criar um comitê emergencial ou, né, o Conselho de Cultura e pensar uma forma de cadastro, que pode ser parcerizada com o Estado, pode ser uma própria, enfim. Mas ele não é uma dotação orçamentária, é um recurso extraordinário. Perfeito. Vamos lá. Espaços... Abriu um áudio aqui. Espaços culturais mantidos pelo poder público e onde seus funcionários contratados e onde seus funcionários são funcionários contratados ou efetivos, têm direito ao subsídio? Como é que é a pergunta? Espaços culturais mantidos pelo poder público e onde seus funcionários, são servidores, contratados ou efetivos, têm direito a subsídio? Isso, inclusive, é o objeto de um artigo da lei. Esse subsídio, de qualquer forma, ele é para espaços que não sejam do poder público. Por exemplo, assim, um museu público municipal. Não. Ou um museu, citando um museu, mas assim, um centro cultural da empresa X. Não. Por quê? Porque a lei entende que tanto o espaço que é mantido pelo poder público, quanto o espaço mantido por uma empresa, ele já tem um orçamento. Ou deveriam ter, né? Por exemplo, quando você tem os espaços culturais que são ligados ao poder público, você tem, aí sim entra a questão da dotação orçamentária. Você tem uma dotação orçamentária anual que ela que tem previsão do que é que você vai destinar de recurso para aquele espaço. E essa previsão, ela, em tese, não foi afetada. O que foram afetados? Os espaços que têm renda a partir da presença, do consumo, da interatividade com o público. E que, como está tudo fechado, né? A maioria dos museus públicos, por exemplo, nem cobra ingresso, né? Os centros culturais, enfim. Mas, em regra geral, espaços do poder público não têm direito ao recurso. Perfeito. Vamos lá. Agora uma dúvida muito importante relacionada aos editais. Os pareceristas que trabalharão na análise dos editais municipais serão contratados com recursos da lei? Isso é previsto? Isso não está previsto. O que acontece? E, de novo, a gente entra na questão da regulamentação. Porque todo edital, quem atua com isso já sabe, que ele tem uma parte, uma pequena parcela que é separada para custos administrativos. Tá? Pode acontecer, mas vejam bem, deixa eu frisar muito, pode acontecer de que a regulamentação aponte algo nesse sentido, de que um percentual X possa ser destinado para isso, para custos administrativos, que daí entra o quê? Os custos para, sei lá, para um parcerista ou para pagar, sei lá, enfim, alguma despesa que se tenha para gerir esse recurso. Agora, a questão que é preciso se considerar, a maioria dos municípios vai receber de recurso muito mais que a dotação orçamentária anual para a cultura. Então,
É uma questão de gestão, você parar e pensar, opa, eu vou receber, como no caso do Rio de Janeiro, 44 milhões. O Rio de Janeiro não tem um edital público de cultura, acreditem em vocês, se quiserem. Vai receber 44 milhões. Não consegue destinar do recurso já previsto na dotação orçamentária de 2020 um pequeno valor para as custas administrativas referentes à gestão desse recurso, é uma questão administrativa, não tem nem discussão, né? É melhor você ganhar 40 milhões ou é melhor você... Ai, não, peraí, eu não posso investir aqui 100 mil nesse negócio? Não tem nem conversa, né? Muito bem. Então, agora vamos lá. A última pergunta desse bloco da Laila, depois eu tenho mais 2 perguntas para nós fecharmos, tá? 21h41, a gente está no finalzinho do nosso tempo. Ano eleitoral será um problema na prestação de contas dos artistas dos recursos recebidos, visto que gestores municipais querem finalizar seus mandatos ainda em 2020. E a lei, até ser feito o repasse e a prestação de contas, adentrará novos mandatos. Como será feito isto? Não necessariamente. O pagamento, né, a execução dos recursos, ela vai até o final do ano. Até o uso dos recursos do auxílio emergencial da cultura, ele acompanha o decreto de emergência nacional, aquele lá de, não sei se o de fevereiro ou de março. Então, obrigatoriamente, a execução dos recursos, ela precisa ser feita até 31 de dezembro. O que vai ficar para frente? A prestação de contas, tá? Vai ficar. Essa prestação de contas, se eu não me engano, já tem a normativa, 120 dias após o encerramento da execução, né? Então, isso vai ser 6 meses adiante. Isso vai avançar, sim. Mas não tem o que fazer, né, gente? Não tem o que fazer. Tipo, você vai não fazer isso para... Ou é fazer isso ou é devolver o recurso sem usar, né? Não, e gente, não pode, não tem como devolver recurso. Isso é não tem como, impensável. né? Ou devolve, então tá. Vamos lá, próxima pergunta aqui do Luiz Augusto Medeiros, que ele é maestro, famoso maraca, popular aqui na cidade. Inclusive tem um vídeo da Alain muito bacana lá do projeto Núcleo de Arte e Cultura, vou fazer um jabazinho para eles aqui. Acessem lá o canal do YouTube que está bem bonito. Sou maestro de uma orquestra. Se tiver editais em outras cidades que prevejam apresentações artísticas, posso inscrevê-la nesses outros editais, haja visto que, eventualmente, fizemos turnês em outros municípios? Genial essa pergunta. E ela toca num ponto que a gente ainda não falou aqui, mas que é algo que eu vejo como muito, muito potencial para acontecer. A gente vive numa região, né, Santa Catarina, agora eu estou aqui, mas né, sou catarinense, né? A gente vive numa região que trabalha muito de forma colaborativa, intercambia muito atividades culturais. Então, é muito provável que a gente sinta essa necessidade. E aí vai depender muito da forma dos editais. Eu acho que isso é possível de acontecer, sim. E, inclusive, a Laila é do Conselho Estadual, né, de Cultura, é uma pauta para vocês levarem para o Conselho Estadual de Cultura, é uma pauta que outros estados também estão se articulando, porque a gente pode ter essa possibilidade, e ela é uma possibilidade muito interessante, muito significativa, especialmente pensando que a gente trabalha de uma forma muito intercambiada mesmo, né, entre os municípios. Então, óbvio que, se eu pegar a Lei Aldir Blanc agora, ela não te dá essa possibilidade. Por isso que a gente está precisando dessa bendita regulamentação. E essa regulamentação federal, ela vai bater aqui nos estados e vai ser alvo de ajustes, né? Porque regulamentação é isso, ajustes, né? Dá aquela sintonia fina de acordo com as nossas necessidades. E isso pode ser pautado.
Perfeito, Denise. Chegamos, então, à nossa última pergunta. Só a respeito disso, Gilson, nós já conversamos no Conselho Estadual a respeito dessa questão que o Maraca colocou. Me parece que vai valer a sede da pessoa, tá? A sede onde ele está cadastrado no mapa. Se a sede é Lages, é Lages. Me parece que vai valer isso para não gerar, deixar de receber recurso uma pessoa do município que não se cadastrou, por exemplo, aqui São José do Cerrito, né? Na nossa região aqui, Otacílio Costa. Então, me parece que vai valer a sede da pessoa cadastrada, mas como falou, falta regulamentação. Mas essa questão, sim, isso é o que já está na lei, Laila, mas o que pode acontecer, e é uma coisa que é uma pauta mesmo, é de, por exemplo, alguns municípios realizarem editais conjuntos ou editais de intercâmbio, sabe? Nesse sentido. Isso é algo que não diz que sim, mas também não diz que não. Então, talvez seja algo a ser conversado. E aqui eu estou entrando no terreno do talvez mesmo, gente. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Exato. Numa lógica catarinense, que o Estado tem essa estrutura municipalista federada e associada, que é muito forte, FECAM e as associações municipais, já existem consórcios, a Serra mesmo tem o CISAMA, que é o consórcio do meio ambiente, então pode haver algum tipo de arranjo nesse Mas sentido. também a gente tem que considerar que tem os editais estaduais. Também. E aí os editais estaduais, com certeza, vão permitir esse intercâmbio. Vamos fazer essa amarração. Então, são possibilidades. Então tá, chegamos lá na pergunta da Ingrid Schulz. A Ingrid, ela é a suplente na cadeira de artes visuais e audiovisual no Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Lages, e ela também faz uma pergunta muito pertinente. As equipes técnicas na música, no audiovisual, como sonorização, iluminação, eletricistas, são empresas amparadas pela lei? Sim. Sim. Aí eu emendo com outra pergunta. Essa pergunta eu fiz no grupo de WhatsApp do Observatório Cultural e foi objeto de discussão. A forma, nós temos uma aproximação, essas empresas elas são legalmente constituídas, naturalmente, a maioria delas, então você vai ter o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. Então aí surgiu uma discussão lá em se, além de ser do setor, tem que ter o CNAE destinado a alguma área da cultura ou não, e aí já entra numa discussão também das empresas que trabalham com eventos que não necessariamente são eventos de cultura, então tem aí uma reflexão. Então, aqui no Rio, a gente tem uma situação muito singular. Como eu falei, o Rio é uma cidade muito cultural, assim, olha, 80% da atividade econômica carioca é cultura. Quando eu falo cultura, de uma forma muito ampla, é a cadeia produtiva da cultura. E aí você pega, por exemplo, assim, hotel. Não necessariamente, mas ele depende diretamente da atividade cultural. Você pega bares, depende diretamente da atividade cultural. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem essa discussão, ela está muito, muito acirrada, mas no cadastro municipal, não preenchi o cadastro estadual ainda, está na minha pauta para os próximos dias, mas no cadastro municipal, tem uma perguntinha lá, se os seus quinais são da área cultural, no caso de CNPJ. Mas aí tem uma outra questão, que é muitos espaços e pessoas físicas também podem se candidatar e concorrer e propor atividades, de repente assim, puxa, eu sou uma atividade cultural, ela é tangente à cultura, não é totalmente dentro, mas ela tange. E aí eu posso apresentar uma proposta cultural, fazendo uma parceria com vários outros agentes de cultura, que englobe esse tangenciamento. Então, é possível, sim. O legal dessa lei é que ela tem uma possibilidade muito ampla de atividades. A questão de CNAE vai depender de como... Eu acho que o cadastro estadual de Santa Catarina, eu tive que preencher ele por conta do edital de parecerista, e ele também pede sobre os CNAEs, né? Eu preenchi como CNPJ e ele pede CNAE, sim. Então, é algo...
Algo a se ver. Algo a se considerar, assim, é uma questão dessas questões que precisa de uma regulamentação muito direitinha. Perfeito, perfeito. Não, é que essa frase hoje ela foi bastante repetida, né? Precisa de uma regulamentação. Ai, gente, mas não é culpa minha, viu? O que eu posso contar para vocês da lei, eu estou contando tudo. Não culpe o mensageiro pela mensagem, já dizia o ditado, né? Então, olha só, nós estamos agora avançando às 21 horas e 51 minutos. Todas as perguntas foram devidamente respondidas pela Denise Argenta. E, nesse momento, eu quero passar a palavra para Maria Fernandes, Maria de Lourdes Fernandes, que ela vai dar uns encaminhamentos, ela tem uns recados para fazer para a gente. No retorno, no final da fala dela, volta para mim e a gente faz uma despedida com a Denise, e daí vai ficar encerrada a nossa videoconferência. Maria... Ô, Gilson, só um pouquinho de passar para a Gig. Foi colocada uma proposta, uma sugestão de encaminhamento ali no grupo. Não sei se você entrou ali naquele documento que eu criei. Eu vou fazer ali, Fabrício. Tá comigo. Interessante. O Fabrício já falou sobre isso, se ele quiser falar, que seria a inclusão do mapa cultural ali no site da fundação, né? Um link. Mas deixo contigo aí. Não, pelo que eu entendi, o Fabrício até se manifeste se eu falar errado, mas é que quando se preenche o mapa cultural de Lages, que já está disponível na Fundação Cultural de Lages, no site da Fundação, no site da Prefeitura, ele encaminha diretamente para o mapa de Santa Catarina. É isso, Fabrício Furtado? É isso, Gilson, meu xará, Fabrício. Isso. Assim que a gente termina o cadastro municipal, tanto da pessoa física ou jurídica, quando conclui que dá a confirmação do envio do cadastro, já abre o link automático para o mapa cultural de Santa Catarina, até com uma frase incentivando para que o agente também se cadastre lá. Perfeito, perfeito. O Fabrício deixou no chat, tá ali para quem quiser ver o link do cadastro do Mapa Cultural de Lages, direcionando lá para a página da Fundação Cultural de Lages, mas também pode ser acessado pela página da Prefeitura, Lages SC Gov BR. Passo agora a palavra para Maria de Lourdes Fernandes. Obrigada, Gilson. Então, nós da Coordenação de Pesquisa e Projeto do Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages, estamos promovendo todas as ações no sentido de fortalecer a troca de informações. Então, para o cadastramento, para levantamento de estatística, para a questão de conhecer e tirar da invisibilidade a produção cultural de Lages, nós estamos fazendo reuniões setoriais. Então, a gente quer divulgar aqui, vocês vão encontrar no chat todas as informações, que dia 24, às 18 horas, nós ainda temos reunião com a setorial de artesanato, dia 24 também, às 20 horas, com teatro, circo e contação de histórias, dia 25, às 18 horas, dia 24, às 18, o artesanato, dia 24, às 20, teatro, circo, contação de história. Dia 25, a gente vai fazer uma reunião sobre os espaços culturais. Então, a gente solicita o apoio de vocês, no sentido de que, se vocês conhecerem espaços culturais que estejam funcionando e pararam agora na pandemia, que vocês nos ajudem a divulgar, porque esse trabalho será de grande valia também como apoio para a Fundação de Cultura, para o Poder Executivo poder executar as ações da lei aqui. Nós também vamos ter uma outra live, que vai ser no dia 29 de julho, sobre orientações sobre o edital Elizabeth Anderle, né? Então, nós vamos estar amplamente divulgando isso também. Eu acho que, por enquanto, são essas informações. No site nós temos mais informações. Pois não, Márcio? Se cortou aqui, mas dia 23, amanhã, às 20 horas, é com os músicos, certo? Só confirmando, okay. Certo? E no sábado, às 18 horas, com o pessoal das artes visuais, certo? Acho que valia repetir só para o pessoal não perder o fio da meada, e quem tiver, convida, que é bem importante. Tá.
Então, repete para nós, então, por favor. Dia 23, às 20 horas com a música. Então, quinta, dia 23. Sexta, 18 horas com artesanato. E às 20 horas com teatro, circo e contação de histórias. No sábado, dia 25, às 18 horas com artes visuais. E às 20 horas com espaços culturais. Ok. Então, é esse o nosso recado, gente. Devolvo para o Gilson, agradeço a presença e com muita gratidão da Denise e também vocês todos que estão participando. Obrigada. Grato, Maria Fernandes. De imediato, eu passo a palavra para a Denise para ela fazer suas considerações finais e se despedir de nós nessa noite de quarta-feira. Contigo, Denise. Oi, gente. Só tenho a agradecer. Só melhor do que isso, só se a gente estivesse juntos presencialmente, né? Mas agradeço muito a confiança, a gentileza do convite, adorei. Eu sou muito fã do pessoal de Lages, do trabalho que vocês fazem aí culturalmente. E embora eu esteja aqui um pouquinho longe agora, mas meu coraçãozinho é catarinense, tá aí com vocês, viu? Eu espero que vocês consigam fazer coisas incríveis, tenho certeza que vocês farão coisas fantásticas com esses recursos, com essa lei. Eu espero que vocês trabalhem muito de forma parcerizada, se inspirem nos municípios que já estão andando, vejam o que está acontecendo, compartilhem. Eu estou vendo que tem muita gente de vários municípios. Isso é muito importante. A gente está construindo esse caminho juntos. Então, compartilhem metodologias, práticas, saberes, porque essa lei ela tem essa característica. Ela foi desenhada de uma forma a estimular que a gente trabalhe coletivamente entre poder público e sociedade civil, entre os vários municípios, estados e municípios. Então, é isso, gente. A gente tem uma oportunidade única, maravilhosa. Eu espero que seja, assim, uma porta aberta para outras iniciativas, que essa estrada ela continue sendo jardinada, que essa porta não se feche mais, que era esse o nosso sonho, né? E é isso, parabéns pelo trabalho de vocês aí em Lages, parabéns pelo Fórum Permanente, eu acho que esses espaços, eles precisam se consolidar cada vez mais, parabéns ao poder público por acolher, por participar, por trabalhar junto, eu acho que é exatamente esse o espírito, viu, gente? Obrigada mesmo pelo convite lindo. Muito bom, obrigado, muito bom. A salva de palmas virtual para Denise Argenta, nossa chapecoense lá do Velho Oeste, que está no Rio de Janeiro. Saudade do Velho Oeste, gente. Saudade do Velho Oeste, hein? Só, olha, no chat, dê uma olhada lá, muitos elogios às suas falas, muitos elogios ao nosso encontro. Então, é nesse espírito de alegria, nesse espírito aí de união, que eu quero encerrar agora a nossa videoconferência com a Denise Argenta, lembrando lá uma frase da Caboclada do Contestado, né, Denise, daquela região ali do oeste, que pegou um pouco na serra, né, que se dizia lá nos redutos caboclos, né, que quem tem mói, quem não tem mói também, no final é todo mundo igual. Então, eu acho que esse é o espírito. Né? Exatamente, é uma sabedoria para a vida. Então, eu agradeço a presença de todas e todos, agradeço em especial a presença e a disponibilidade, generosidade da nossa querida Denise Argenta por estar conosco aqui, 2 horas do seu tempo dedicados a gente discutir essa coisa tão bonita que é a Lei Aldir Blanc, a Lei da Emergência Cultural. Como ela bem lembrou, um resultado de uma caminhada enorme que muita gente já palmilhou esse chão, já fez calo no pé para a gente chegar nesse momento aqui. Isso não surgiu ontem, e isso é uma coisa que vem sendo articulada há muitos anos, né? E a oportunidade, a necessidade faz oportunidade, estamos nós aí. Então, finalizando a nossa noite, essa aqui foi a videoconferência sobre a Lei da Emergência Cultural Aldir Blanc. Lembrando que foi uma promoção do Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages. Agradecer a coordenação de projetos e pesquisa
ao Márcio Machado, a Maria Fernandes, a Sueli Dors, o Fabrício Garcia, o Luiz Augusto Medeiros, o Antônio Machado e a Laila Campos. Lembrando que no chat continua lá o nosso link do grupo de WhatsApp. Esta nossa videoconferência vai ficar disponível no YouTube, no canal do Fórum Permanente de Cultura e Arte de Lages. Lembrando também que ficou disponível no chat, o Fabrício Furtado, da Fundação Cultural, colocou à disposição o link do Mapa Cultural de Lages, que já está ativo, já está cadastrando agentes culturais. E era isso. Gente, muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. E lembrando da nossa agenda que a Maria Fernandes e o Márcio disponibilizaram, nos encontremos mais vezes, mesmo que virtualmente. Um abraço a todos e a todas e tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau. Olha a Fernanda aí, gente. Olha, não tinha visto Fernandinha, aí. a Ellen, Olha só. o Serginho. A Ellen é a mais jovem agente cultural do estado de Santa Catarina, gente. Olha só. Essa menina é um tesourinho. Eu tenho falado muito com a Daiane Frigo, né? Daiane agora que está em Pinhalzinho, né? É isso aí. Abraço, Denise. Beijo, Legal, muito pessoal. bom. Parabéns. Foi lindo. Muito bom. Produtivo. Valeu. Obrigado, Fernando. Muito bom. Grande Serginho. Um abraço. Abração. É isso aí. Beijo, Valeu. gente. Beijo. Valeu aí, coordenação de projetos, parabéns pelo trabalho aí, hein? Muito bom, muito bom. Parabéns, Gilson, pela mediação, bacana, foi bonito, gente, bom trabalho, parabéns para todos. Maravilha, é isso aí. Perfeito. Obrigada, povo. Valeu, dona Sueli. Ai, me atrapalhado aqui, mas deu certo, eu acho. Pensada, né, Sueli? Deu Tá, certo. tá puxado o negócio. A Ingrid aí também, abraço, Ingrid. O Hélio está por aí ainda? Quem? O Hélio está aí, não? Eu não vi, acho que tá ali, ó. Tô vendo ali na... Ele ali, ó. Obrigada, Fabrício. Estamos firme na paçoca, meu povo. Parabéns aí, show de bola. Valeu, gente. Maravilha. Foi boa. Vocês cuidam da câmera aí que eu abri aqui no mosaico, hein? Tá rolando, hein? Tá gravando. Ah, é? Opa! Os nossos patrocinadores. Não xinga. É hora da divulgação dos patrocinadores. Valeu, gente. Obrigado aí, um abraço. Valeu, Mário. Obrigado pelo convite. Tchau, Gui. Valeu, Tio Hélio, abraço, tio Hélio. Abraço, Fabricinho. A voz cada vez mais fina, né? Daquele jeito. Um abraço. Mel de mirim. Um abraço, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, obrigada também, Fabrício. Valeu. É isso aí. Boa, né, gente? Nossa, chegamos a 48 pessoas.